É Isaías, o novo Isaías. Nós tivemos um caso aqui também, que o irmão... Não, lá atrás. O irmão Jean, eu não sei se há um grupo aí em pé aí atrás. Eu estou esperando que vocês se assentem. Inclusive você, que me olhou. Pode sentar, deixa só um casal aí, dá. É que eu fico preocupado porque hoje a conversa é longa. E aí a pessoa fica em pé parada, só de um jeito, dá varizes. Depois, à noite, quando vai passar a mão nas pernas, não, mas o que aconteceu, amor? Um calombo está ali. Não é, irmão Marcelo? Mas o Jean também, ele teve uma arritmia cardíaca, foi levado ao hospital e constatou que a parte elétrica do coração dele tinha sido danificada. Tinha que trocar algumas molas. E eu acompanhei. Nós tivemos uma semana de adoração aqui. E o Jean um dia veio buscar a Deus de todo o seu coração. E Deus se manifestou e o curou. Mas a cirurgia estava marcada. Nós fomos para lá, não tinha dinheiro. Fomos atrás dos políticos da nossa cidade. A desgraça fechou a porta na frente da gente, porque Deus é o Deus das maravilhas. Graças a Deus eles não deram nada. Na hora eu fiquei irado, depois eu glorifiquei a Deus, disse: não preciso dessa raça, preciso do Senhor. Aí Deus levantou a condição financeira aqui dentro da igreja, que eu mandei o povo para de dar dinheiro. Não precisa mais da grana, irmão. Se fosse outro, hein, passava a mão na grana. Não, pode mandar, irmão. E aquele irmão, nós fomos lá, no hospital, o médico pegou e falou o seguinte: olha, nunca vi uma igreja pagar cirurgia, só vi igreja pegando grana. Deixa eu lhe falar uma coisa, pastor, eu também não vou cobrar. Meu irmão, o médico não cobrou, apenas pagamos o hospital. Sobrou mais grana, nem sabia como devolver para os irmãos. O irmão falou: não, pastor, nós demos, acabou. Eu disse: oh, glória a Deus. Aí nós construímos mais algumas coisas aí, graças a Deus pelo coração do Jean. Chegou lá, o médico falou para ele: se não tem nada, velho, botei veneno no teu coração, fiz de tudo para você infartar, fiz de tudo para ter arritmia cardíaca, fiz de tudo para você quase morrer, e não deu certo. Quer dizer, Deus teve um plano. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus de milagre. Não existe nenhum diagnóstico, nada que Deus não possa reverter. Você crê nisso? Não existe nenhuma situação que Deus não possa mudar na tua vida, querido. Só depende da decisão sua. O livre-arbítrio que Deus tem nos dado é este. Preste atenção nisto. Por favor, os irmãos que estão aqui na minha frente, sentado, quase deitado, se sentem corretamente. Muito bem, obrigado. Porque senão depois tem que orar pela tua coluna. Irmãos, como é que eu posso parar? Como é que eu posso parar uma colheita errada que eu fiz na minha vida? Como é que eu posso interromper algo que eu fiz errado lá atrás? Estou pagando até agora. E ontem pela manhã eu estava conversando com a minha esposa, tomando café, que agora é só nós dois, aprendemos a conversar muito mais do que antes. Estamos lá tomando um cafezinho e eu fiquei assistindo um programa evangélico em espanhol, e eu tive o Adriano Romero cantando uma música que a gente cantou hoje aqui, que eu ainda vou arrumar essa versão que os irmãos fizeram, porque ela tem umas voltinhas e ela tem a cara dos irmãos da igreja. Ela tem algumas voltas, ela tem algumas paradas, e essas paradas que são lindas. E eu levantei chorando, porque anos atrás da minha vida eu disse: ô Célia, o Espírito Santo, e ela começou a olhar para mim assim, eu comecei a chorar, não parava. Eu disse: olha, eu sou grato a Deus, porque tantos anos de vida, e olha onde que a gente está, olha o que Deus tem feito, olha o que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós não somos dignos disso, irmãos. Eu lembrei o dia que eu entrei dentro da igreja batista em Guabirutuba, lá no Paraná, lá em Curitiba.
E um dia, em uma igreja extremamente fria, que se você fosse falar de pentecostalismo, mas era uma igreja cheia do amor. As pessoas, quando entravam lá, elas abraçavam a gente. E eu nunca fui abraçado por um ser humano como fui abraçado lá. Por isso que às vezes eu falo que, irmão, pega na mão, irmão, porque eu nasci disto. Talvez você não entenda por que nessa igreja a gente tem que ficar dando a mão, por que a gente tem que ficar abraçando, porque o pastor nasceu assim. Eu nasci de um abraço de um irmão chamado Antônio. Ele me abraçou. Por isso que os Antônios da igreja gostam de mim. Ele me abraçou tanto e ele disse: Jesus está te abraçando. E eu nunca mais voltei para as drogas. E naquela manhã eu saí, irmãos, daquela igreja e andei 5 quilômetros a pé, chorando. Era meio-dia. E isso ontem veio à minha memória. Ontem eu comecei a me derramar, dizer: Deus, que é isso? Como a minha vida, como é que eu estava determinado a viver uma vida da mediocridade, na sarjeta, uma vida de tráfico, uma vida de vícios, e o Senhor foi lá me resgatar com um abraço, Como eu posso interromper uma colheita errada? Vamos à palavra de Deus em 2º livro de Samuel, capítulo de número 24, verso de 15 em diante. A história de um homem que começou a se achar, um homem que era segundo o coração de Deus, Davi. E ele vai contar ao seu exército. Ele começa a se achar. Ele estava querendo trazer a glória para si. E acontece algo terrível dentro daquela nação. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan em Abesseba. Sabe o que é 70.000 homens? Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse aos anjos destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna. Até hoje eu falo isso, Deus. O Jebuseu, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei. Grife isto na sua Bíblia: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, o profeta, Deus levanta, chamado Gade, foi dizer a Davi: vá, edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei e rosto em terra, e disse: por que, meu senhor e rei, veio o seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isto a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Pastor,
Querido, eu quero glorificar a Deus, porque eu entendo que o céu e a terra aqui são testemunha do que fazemos aqui é para a glória do Senhor. Do que falamos, daquilo que cantamos, o louvor que apresentamos a Deus, o trabalho que fazemos diariamente, os serviços que prestamos em favor dos irmãos nas festas, com as crianças, tudo isso não é para a nossa glória, mas é para a glória do Senhor, porque sabemos o que estamos semeando, um dia vamos colher. É a lei da semeadura, presta atenção nisso, é uma lei. Estava conversando com duas pessoas esta semana da igreja, e elas sumiram porque suas vidas ficaram excelentes, suas vidas ficaram boas demais, e elas não vieram mais às reuniões. Eu disse: filho, eu glorifico a Deus pelo teu estado de vida, mas deixa eu lhe falar, tudo isso é fruto de uma vida lá atrás, de uma vida em que você semeou lá atrás, só que agora você parou de semear. E quando nós paramos de semear, isso quer dizer que lá na frente também nós vamos ter um problema de colheita. Nós não vamos ter o que colher. Muitas vezes você tem colhido o que você semeou, mas vai chegar uma hora que você tem que começar a semear novamente. E muitas pessoas não querem mais semear, elas querem só viver do passado. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, a carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará. Fala para o teu querido, a colheita é certa. Quando Deus destrói a terra, queridos, e coloca aquela arca numa altura de 4.000 pés, de 4.000 metros de altura, um monte de Ararat. E ali quando Noé sai, Deus faz uma aliança com ele, que da terra ele vai começar a colher agora, e que a semente seria o sustento do ser humano. Ali Deus faz esta aliança. Então o que você semeia, não se preocupe, você vai colher. Fala para o teu irmão, o que você semeia, não se preocupe, você vai colher. Fala: ai, ai, ai. Porque às vezes a gente semeia coisas que a gente não queria semear. Concorda? Tem coisas que a gente semeia, como diz o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer sempre estou fazendo. Pastor, como é que eu paro isso? Como é que eu paro uma vida de desgraça? Queridos, a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 19, verso de número 28, diz assim a palavra do Senhor: ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo, a vós que me seguiste, que esta da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Estava falando com Pedro. E tudo que estiver deixado, casa, preste atenção, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Ele está falando que é aqui, quando você sai da sua casa, vem para aqui, quando você diz: Senhor, estou fazendo para o Senhor, a Bíblia diz que você nesta vida já está recebendo. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra aqui nesta terra. Queridos, o Senhor deixa um princípio, uma lei. Isso, querido, nós temos que viver. E a Bíblia diz que a minha oferta é importante para parar qualquer obra maldita. Não estou falando de dinheiro, mas quero te ensinar uma coisa que diz em Filipenses capítulo 4, versos de número 17 a 19. O apóstolo Paulo agora está recebendo um carinho dos irmãos. Ele diz: não que esteja preocupado, aliás, não que esteja procurando ofertas, mas que por ser creditado, escreva aí, existe uma conta aberta nos céus.
em que você faz depósito. Existe um memorial do Senhor. Zacarias, aliás, Malaquias fala isso, que Deus está escrevendo sobre a tua vida. E no dia mau, é isso que vai prevalecer. É isto que vai prevalecer. A Bíblia diz que: mas o que pode ser gritado na conta de vocês? Recebi tudo que tenho e mais que suficiente. Ele não está falando de coisas pequenas, está falando de grana, está falando de quantias, sabe, que ele jamais imaginaria que as igrejas estivessem fazendo em favor dele. Mas ele tinha um crédito no céu. Mas ele também fala: vocês também estão agora acreditando no lugar correto. E vocês estão colocando as coisas no lugar correto. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave. Cheirava bem a Deus. Era algo que encantava o coração de Deus. Não havia mesquinharia. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Querido, existe uma conta aberta em teu favor, para que quando chegar no dia da luta, haverá uma defesa sobre você. Tenho visto isto. Não fala só das boas sementes, porque às vezes também você se recusou a semear. Ou quando você semeou deslealdade, injustiça. Mas lembre-se que tudo que você semeia, você colhe. Tenha paciência. Se você foi desleal, você colhe deslealdade. Se você está desonrando, você vai colher desonra. Se você é injusto, você colherá injustiça. Se você semeia mal, confusão, você colhe isso também. Com a mesma medida. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 4, verso 22 a 24, diz assim a palavra: porque não há nada oculto, senão por revelado, e nada escondido, senão por trazido à luz. Tudo vai vir. Se alguém tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Verso 24, considerai atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou o Senhor: com a medida com que medirem, vocês serão medidos. Sabe, é uma lei. Não temos como pular isto. Não tem como evitar isso. Há uma conta. Isso, querido, não vai parar. Eu perguntei a Deus: Senhor, como eu posso arrancar aquela semente que eu plantei de forma equivocada? Que se alguém aqui nessa noite também já plantou sementes erradas, saiu chutando balde, fez coisas erradas na sua juventude, vive fazendo coisas erradas e acha que não vai colher. Vai. Você vai se encontrar. Eu não falei para você, Eclesiastes capítulo 11, verso de número 1, o pão que você tem lançado sobre as tuas águas, um dia você vai encontrá-lo? E esta é uma realidade, queridos. A Bíblia, ela é tremenda. Deixa eu lhe explicar uma coisa: Satanás não tem como entrar mais na minha vida. Diga amém. Fala comigo: o diabo não tem mais como me possuir, porque eu sou possuído pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Mas ele vive tentando me influenciar. Ele começa querendo me influenciar a minha vida inteira. E ele começou a influenciar o rei Davi. Davi agora está no auge da sua vida, está dando tudo certo, e o seu coração é elevado, se eleva num nível de glória para si. E naquele momento, o diabo entra na vida dele, e ele começa a contar os seus soldados. Olha quantos que eu tenho, olha como eu acabei agora com tudo que está aí. E a Bíblia nos mostra que algo começa a acontecer. 70 mil israelitas estão mortos, e Davi não sabia como parar aquela colheita. Ele não sabia como parar. Ele não sabia como parar aquela coisa que estava travando toda a sua vida. Ele não sabia como eliminar o mal. Ele não sabia como parar essa colheita da dor. A morte estava ali. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei como é que está a tua vida, a tua casa, mas o Senhor está querendo nos ensinar algo grande nesta noite.
Como é que eu paro? Como é que eu paro essas questões que estão fazendo da minha vida uma vida de deserto, uma vida infrutífera, uma vida sem sentido? E aí, Davi, Deus começa a levantar algo, e o Senhor conhece o coração de Davi, que ele queria anular aquilo, mas ele não sabe por onde. E a Bíblia diz em segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 17, que a primeira coisa para pararmos, escreve aí, primeira coisa que eu paro uma colheita errada da minha vida, que eu semeei lá atrás, é o meu arrependimento. A Bíblia diz, no capítulo 24, verso de número 17, ao ver o anjo que estava matando o povo de Israel, disse Davi ao Senhor: fui eu quem pequei, sou eu que estou errado, esse mal está atingindo a minha casa, a minha família, meus pais, esse mal está atingindo a minha empresa, esse mal está atingindo a minha cidade, e fui eu errado. Davi se humilha diante de Deus, e Deus dá-lhe uma estratégia. Sabe, quando nós nos humilhamos, a primeira coisa que Deus faz é nos dar uma saída. Querido, sem humilhação não existe arrependimento. O arrependimento ele vem com um coração humilhado, não com o coração cheio de questões, não com o coração cheio de argumentos. Às vezes as pessoas dizem: pastor, eu estou me humilhando. Não, você não está se humilhando. Você, toda vez que vai pedir perdão para alguém, você levanta questões: eu estou te perdoando por isso, por isso. Querido, você pede perdão, se humilha: eu estou errado, e ponto final. E aqui Davi diz: Senhor, eu estou fazendo isto. Ele fez conforme a palavra do Senhor. A Bíblia diz que no verso 19, Deus levanta então um homem chamado Gade. Não importa quem levante, quem Deus tem levantado, talvez eu nesta noite, para lhe falar esse segredo. Qual é o caminho para eu parar esse mal, que não sai da minha família, que não sai da minha casa, que atinge a área econômica, que atinge a área da saúde, que atinge a área relacional? Como é que eu faço com que o Evangelho, Senhor, avance dentro da minha casa? Porque a tua palavra diz que quando recebemos a Cristo, nós recebemos uma vida de abundância. E por que isso não se manifesta? Tem alguma coisa que está errada, Senhor, e é comigo. Me mostra. Sabe, queridos, quando fazemos o que Deus está mandando, o mal é arrancado, a semente errada, ela é arrancada. A Bíblia diz que o Senhor levanta esse homem chamado Gade, que tinha dado em nome do Senhor. O Senhor levanta alguém, o Senhor levanta uma mula para falar com você. E diz a palavra do Senhor que ele faz conforme a palavra do Senhor. Vamos para o verso seguinte, diz assim: e quando Aruana viu o rei, seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, o seu rosto em terra. Como eu paro as minhas más semeaduras? Como é que eu faço isso? Escreve: arrependimento. Arrependimento. Sem isto não existe nada. Outra coisa que a Bíblia diz que em 1 João, que aprendemos na última quinta-feira, você pode pegar esse CD, 1 João capítulo 2, verso 27. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo e não precisamos que ninguém nos ensine nada. Sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Essa palavra unção, ela está relacionada com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está dentro de você. O que ele falar, você tem que seguir. Eu ensinei a igreja na última quinta-feira que o Espírito Santo nos ensina como conquistar, como avançar, como entrar nas portas corretas. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir o Espírito de Deus. Nós queremos ouvir aqueles que estão ao nosso lado. Nós queremos ouvir as pressões, os ruídos. E nós deixamos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que você não tem necessidade que ninguém te ensine como ganhar dinheiro, como ganhar aquilo, como ganhar favores. O Espírito de Deus, ele vai dando as coordenadas para a tua vida. Você está aqui nesta noite? Glorifica a Deus com as palmas então. Há uma história linda no capítulo 34 de Gênesis que você pode ler na sua casa. A história da família de Jacó. Jacó tinha uma filha. E havia outros povos ali perto.
E essa filha, ela foi tomada por alguns homens dessa tribo. Mas eles chegaram para Jacó e disseram: olha, nós vamos fazer uma aliança com você. E Jacó disse: tudo bem, mas vocês têm que se circuncidar. Já eram pessoas mais de idade. E eles fizeram conforme o acordo com Jacó. Mas a Bíblia diz que 2 filhos de Jacó, Levi, eu acho que é Levi, não sei se é Siquém, foram e começaram a matar aquele povo. E aí eles começaram a semear violência. E a Bíblia diz que eles semearam violência. Eles começaram a semear violência. E Jacó rapidamente, como diz no capítulo 35, verso de número 1, diz assim: depois disse Jacó: levanta-te sobre Betel e habita ali, e faz um altar a Deus, que te apareceu quando fugiste diante da face do teu irmão Esaú. Como é que nós saímos de uma semeadura errada? Queridos, seus filhos mataram Amor e Siquém, sem consentimento de pai Jacó. Levi e Simeão, os 2 filhos dele, foram lá e mataram, sem o consentimento do pai. E o que acontece? Jacó, para não colher essa maldição na sua vida, o que é que ele faz? Vamos levantar um altar. Querido, arrependimento e altar são necessários na nossa vida, se queremos parar com toda a maldição. Há pessoas que um dia estão numa igreja, estão em outra, não tem altar, sempre estão falando mal do altar. Isso é conversa para quinta-feira que vem, se Deus permitir. Nós estamos aqui alinhando a nossa vida, parando uma vida de maldição, parando uma vida de uma semeadura errada. Quantos anos a nossa vida fica não decola, porque nós não temos atitude que nos eleva a uma vida diferente. Semeamos errado. E agora, pastor, Deus começa a levantar Jacó, levanta o altar, deita ali todos os ídolos, e se levanta para ir a Betel, e o temor caiu sobre a nação toda. A Bíblia diz, toda a nação começou a ficar com medo de Jacó, porque era um homem de Deus. E Deus livra agora a família de Jacó de uma semeadura errada. Os filhos semearam errado, mas o pai corrigiu. Queridos, pais que estão aqui nesta noite, preste atenção nisto. A tua atitude tem que ser uma só: ir para o altar de Deus. É no altar que a gente rompe. É no altar que a gente rompe todas as semeaduras erradas da nossa vida. Quantos anos a nossa vida fica parada? Porque estamos semeando errado, estamos colhendo errado, estamos achando que é assim que tem que ser. Não é assim, queridos, não é assim não. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Sabe, quando alguma coisa está errada, você tem que ir para o altar e dizer: Senhor, onde está o erro? Onde está o erro? Onde está o erro? E a Bíblia diz que ele tinha uma colheita que era para ser de dor pela frente. Jacó fez isso. Ele também semeou errado. Um dia ele semeou engano na casa do seu pai, mas ele se meteu com uma pessoa ungida do Senhor, Isaac. Ele enganou o seu pai, enganou o seu irmão. Ele viveu pela frente. Querido, olha o que é uma semeadura errada, presta atenção nisso. O cara sai, engana pai, engana o seu irmão, engana a sua casa. Ele acha que não teria mais que fazer nenhum acerto. Às vezes nós vivemos assim, enganamos pessoas e achamos que não temos mais que acertar nada. Deus está dizendo com você, filho que está aqui, que trata mal os seus pais, que trata mal os seus queridos, acha que isto não vai estourar em cima de você lá na frente. Vai. É uma semeadura. E a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 28, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou uma pedra que tinha posto por cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai para consertar, o Senhor será o meu Deus. E a Bíblia diz no verso de número 21,
E 22, e eu te darei o dízimo de tudo que o Senhor tem me dado. Tudo. Queridos, se para uma semeadura tem um custo, tem uma oferta de conserto. Estou falando de Davi. Davi, para ele parar uma maldição de 70.000 pessoas morrendo e iam mais, ele teve que ir para o altar. E ele teve que dar algo a Deus, que lhe custasse alguma coisa. Ele sabia. Sabe o que aconteceu com Jacó nesse ínterim? Até ele chegar a fazer esse concerto com Deus, 20 anos se passaram de escravidão. 20 anos que a vida dele ficou parada. Sabe por quê? Ele amou uma mulher. Ele se apaixonou por essa mulher, mas não dava certo. Chegou lá, na hora do seu sogro, deu uma enganada bacana nele. Pegou a mais velha, passou para ele. Ele disse, não, mas essa carcaça, eu quero aquela que eu morro de amores. Não é esta, meu sogro. Então você vai ficar mais um tempo trabalhando. Ficou mais um tempo. Depois, a hora que ele foi fazer acerto, ele viu que o sogro também passou a perna nele, estava passando a perna. Aí foi um jogo do inferno a vida dele. 20 anos da vida dele. 20 anos. A vida ficou parada. Quantos anos a tua vida está parada? Quantos anos você está colhendo coisas por você não se arrepender, por você não ir para o altar e por você não fazer uma aliança com Deus? Um altar, quando você é alimentado dele de forma correta, de forma da palavra, quando Deus levanta um profeta na tua vida, sério, que não brinca com o Senhor, que não negocia a palavra, que não negocia nada da sua vida com ninguém, Deus levanta sempre um gás na sua vida. Eu tenho visto inclinações de filhos, por que não prosperam? Eu tenho visto ataque do inimigo, porque uma oferta no altar tem um memorial diante do Senhor. Hoje estava com minha esposa e nós fizemos uma aliança com Deus, um voto, colocamos a nossa oferta para Deus, porque eu também semeio sim coisas equivocadas, mas o Senhor sempre nos mostra rapidamente como devemos reconciliar. Outra forma de anular a má semente ou a nossa colheita. Abra a palavra de Deus em 2º livro de Samuel 21, versos de 1 a 3. Davi, ele passa por um momento bacana na vida dele, mas chega a fome. Sabe, às vezes eu olho para alguns cristãos, eu fico indignado, porque levam uma vida de qualquer jeito, acham que não vão colher, acham que não vão ter lá na frente o que estão plantando. Você vai colher, querido. E a Bíblia diz que Davi agora vê que 3 anos começa a ter fome. A fome chega, a escassez entra. Tem que haver uma pergunta. E Davi pergunta, consulta ao Senhor: Senhor, por causa de que isso? O que está acontecendo, Senhor? Ele disse, é por causa de Saul. Saul lá atrás, o rei Saul fez uma besteira. Saul cometeu um erro, ele matou os gibeonitas, que eu falei que não era para matar, tinha uma aliança. Israel fez uma aliança e eles mataram. Vai lá consertar. Queridos, há uma coisa que nós precisamos fazer, que para toda semeadura errada, toda colheita que nós não queremos na nossa vida, chama-se restituição. Terceira coisa que eu preciso entender na minha vida: arrependimento, altar, oferta. Na quarta, eu preciso entender que eu tenho que restituir aquele que eu defraudei, aquele que eu quebrei uma aliança. Quando ele vê, querido, algo interessante acontecendo na sua nação, Davi sai correndo e tenta fazer um acerto. E a Bíblia diz no verso de número 2:
Preste atenção nessa história. Então o rei chamou os gibeonistas e falou com eles: meus queridos, o que eu posso fazer para consertar toda essa bobagem que fizeram aí, que nós estamos colhendo aqui? Um inferno aqui. O que eu tenho que fazer para parar essa maldição? Tem alguma coisa errada? O que eu preciso consertar? O que eu preciso restituir vocês? Eu vou restituir. Querido, você acha que isso é do tempo de lá? É hoje. A palavra de Deus é para hoje, é prática. Você está achando que a tua vida vai andar? Não vai, enquanto você não fizer esses concertos. O assunto aqui é uma semeadura errada, queridos. Davi faz a restituição. Vocês lembram de alguma outra história parecida? Zaqueu. Jesus entra lá em Lucas capítulo 19, verso 8. Diz assim: levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu te dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. Davi disse: que posso fazer para cortar isso? E eles disseram: dê-me 5 homens. Depois que Davi acertou, no mesmo capítulo, do verso de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, não filho, lá em 2º livro de Samuel 21, verso 14. Olha o que acontece. Depois que enterraram os ossos de Saul, Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra de Israel. 3 anos sem chuva. Aí Deus começa a dar chuva. A maldição é parada. Eu sei que deve estar passando um filme na tua cabeça, mas é isso que o Espírito Santo faz conosco. É ou não é, queridos? Você pode dizer amém? Quantos estão entendendo essa palavra nesta noite? Quantos estão recebendo para o seu coração? Você quer avançar na vida? Então, querido, preste atenção no que Deus diz na sua palavra. Restituição. Se há lugar para restituição, faça isto. Se há lugar para perdão, faça isso. Se há lugar para arrependimento, faça isto. Se há lugar para uma oferta, faça isto. Porque Deus está dando esta ordem. Ele obedece e Deus devolve a honra. Queridos, restituição. Há muitos filhos que têm que restituir os pais na honra, na obediência. Há muitos que precisam ouvir isto. Muitas famílias estão paradas se você não obedecer seus pais. Querido, eu tinha um pai que era alcoólatra e ele quebrava eu no pau. Ele quebrava, irmão, era pau mesmo, um pedaço de pau. Ele quando bebia, ele ficava possesso. E eu não era evangélico, eu era um cara muito arteiro. Mas meu pai descia a ripa em mim, meu irmão. Sabia, eu sempre amei meu pai. Nunca odiei meu pai. Nunca levantei uma palavra para o meu pai. Sempre amei meu pai. Sempre amei. E ele morreu na sarjeta. Ele morreu na rua, como uma pessoa, como indigente. Ele aceitou a Cristo no final da sua vida. E eu ainda vou vê-lo, para a glória de Deus Pai. Porque eu creio nisto em nome de Jesus. Honrar o pai, honrar a sua mãe, honrar a sua casa. Parece que isso não está mais em moda. Cada um quer fazer o que quer. Honrar o seu líder, honrar a sua esposa, seu esposo, restituir, porque senão as consequências continuam sobre as nossas vidas. Deus é um Deus que abre portas. Deus é um Deus que abre portas. Vimos aí, e às vezes não sabemos por que o nosso lar está um grande deserto. Porque tudo que você semeou na sua vida, você tem colhido. Você quer mudar? Deus te levanta novamente. Deus é o Deus das oportunidades. Deus é o Deus que nos ama profundamente. A Bíblia diz que tudo que você semear, você vai colher. Eu falei que aqueles irmãos que estavam distantes da casa do Senhor, e pela manhã eles estavam aqui. Hoje pela manhã eles vieram.
Eu disse, é tempo de você semear novamente, querido. É tempo de você semear. Deus sempre abre uma porta. Uma porta. Pastor, estou vivendo dificuldades. Deixa eu lhe falar uma coisa, comece a semear. Deus abre uma porta de arrependimento. Deus abre a porta da restituição. Deus abre a porta novamente para você viver uma vida, e uma vida diferente. Davi começou a colocar, custasse alguma coisa. Custou alguma coisa para Davi. Aquele homem queria dar para ele, queria facilitar a vida do rei. Ele disse, não, eu vou comprar, eu vou colocar no altar. Eu não sei o que Deus está falando. Pastor, eu não tenho dinheiro aqui, mas Deus falou que eu tenho que dar. Então, se envolva naquilo que Deus está mandando você dar. Porque daí é que vai começar a chegar as tuas colheitas. Igreja, é tempo de fazer novas semeaduras. Comece a semear. Comece a semear novamente. Talvez você esteja vivendo de uma semeadura lá de trás. Mas não se esqueça que você tem que semear lá para frente. Fique em pé nessa hora. O altar está aberto. Talvez você tenha que vir aqui hoje à frente, dizer, eu quero voltar mesmo a semear. Eu parei no tempo, pastor. Como é que eu anulo essa maldade? Eu fui injusto com os funcionários. Eu fui injusto com a minha casa. Reconheça isto agora. Há lugar para restituição. Vai e restitui a pessoa. Há lugar para restituição. Vai e conserte. Volte-se. Jacó vivia enganando todo mundo. Achou que ele nunca seria enganado. Você insiste ainda. Continuar enganando. O engano vai te encontrar. Você pode pedir perdão nesta noite. Dê a mão para o seu querido.